Olá, discípulos amados do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Abram a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 6, ou acompanhe o versículo pela tela, que diz assim: Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Veja, meus amigos, é muito importante salientar que existem inclinações da carne que são lícitas, como, por exemplo, comer, dormir, o sexo em si dentro do casamento é uma inclinação da carne lícita. Então, você tem que entender isso. Existem coisas que são lícitas. Não é porque é da carne que é tudo ilícito, que é tudo pecado. E nós já vamos explicar isso melhor. Mas veja que, como os demais termos, a inclinação ela também é aplicável a qualquer coisa, a qualquer pessoa, mas que também não significa adoração, como no exemplo que nós demos aqui agora sobre comer e dormir. Quando que essa inclinação ela passa a ser uma adoração? No caso da comida, por exemplo, é natural você se alimentar, você comer o suficiente para se alimentar. Agora, uma inclinação no sentido de adoração, por assim dizer, desse caso da comida, seria a glutonaria, que vai contra a vontade de Deus. A partir do momento que você começa a fazer uma coisa contrária à palavra de Deus, e a glutonaria é uma delas, como você confere lá em Gálatas, no capítulo 5, que fala sobre as obras da carne, então você está obedecendo mais a um impulso da sua carne do que propriamente a palavra de Deus. A mesma coisa com o sexo. O sexo dentro do casamento é uma coisa lícita. E Deus ele não fez isso para o casal só se reproduzir. Fez para que ambos tivessem prazer também no ato. Então, o que acontece? As pessoas elas cedem a essa inclinação da sua carne fora do conceito do casamento, praticando a fornicação, a prostituição, como aparece também lá em Gálatas 5. Quer dizer, elas permitem que a inclinação da carne delas seja contrária à vontade de Deus. Você vê um exemplo do próprio Senhor Jesus, que quando foi tentado pelo diabo, o diabo falou, olha, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem. Ele estava com fome ali naquela situação e não era pelo jejum que ele não poderia comer. Seria mais por ele usar os poderes, se valer da sua divindade para provar alguma coisa para o diabo. Ali estaria o erro. Mas você vê que logo o Senhor Jesus, mais uma vez, adorou ao Deus Pai, quando ele disse, nem só de pão viverá o homem. Em outras palavras, nem a minha inclinação natural, nem a inclinação da minha carne de comer é maior do que a obediência ao meu Deus, ao meu Senhor. Então, eu creio que essa parte da adoração, na parte do servir, honrar, inclinar-se, ficou bem claro para todos. E talvez você assistiu os 3 vídeos e você pense assim, eu não concordo com isso. Então, no próximo vídeo, eu vou falar para você sobre um ser que discordou disso aqui e você vai ver ao longo das explicações as consequências de tudo isso. Tá certo? Eu espero você lá. Deus abençoe a todos.